Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios de progressão aritmética. Essa lista de exercícios foi disponibilizada na aula anterior, onde a gente aprendeu um pouco sobre progressão aritmética. Se você não assistiu essa aula, basta clicar no link que está na descrição do vídeo e também que vai aparecer aqui em cima agora. E aí você vai poder assistir tanto a aula quanto baixar a lista de exercícios que nós vamos corrigir aqui agora, tá certo? Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. E agora sim, bora para a correção. A primeira questão da lista era da PUC, né? De 2008, a soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos é. Então, vamos pensar primeiramente, né, o que a questão está falando para a gente, a soma de todos os naturais ímpares de 3 algarismos. O primeiro ímpar que a gente tem de 3 algarismos é o número 101. Aí depois vem o 103, 105, 107, e isso daqui vai continuar até chegar no 999. Note que nós temos uma progressão aritmética de razão 2, né? Bem fácil, bem tranquilo de enxergar isso aqui. Vamos fazer então agora a soma. A fórmula da soma. A soma dos n termos de uma progressão aritmética é dada pelo primeiro termo somado com o último termo, multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Quando a gente vai fazer essa substituição dos valores pelas variáveis que estão aqui, a gente já encontra um problema. Nós não temos o valor de n. Né? O que é o n? É a quantidade de termos que nós temos nessa progressão aqui. Então eu vou ter que fazer, antes de fazer a soma, eu vou ter que fazer aquela outra fórmula para encontrar a quantidade de termos que nós temos em uma progressão aritmética, nessa progressão aqui, né? Então, a n é o último termo, nós temos 999. A 1 nós temos que é 101. E o n, que é a quantidade de termos que tem aqui, nós não sabemos, né? Tudo bem que acaba no 999, mas a posição do 999 aqui a gente não sabe, né? Aqui nós temos o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, nós não sabemos qual é a posição desse número, né? Então é esse n que a gente quer saber. E a razão é só a gente pegar um número e subtrair pelo anterior, a gente vê que é 2. Resolvendo isso daqui, nós temos 2 vezes n, fazer a distributiva aqui, né? 2 vezes n, 2n, 2 vezes menos 1, menos 2. 101 menos 2 dá 99. Vamos passar esse 99 que está somando para a esquerda, subtraindo. E aí nós vamos ter aqui o 900 igual a 2n, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o nosso n vale, então, 450. Esse 450 é a posição do número 999 nessa progressão aritmética, tá certo? Então, agora, substituindo os valores, a soma dos 450 termos dessa progressão aritmética é dada pelo primeiro termo, somado com o último termo, multiplicado pela quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. A soma dos 450 termos, 101 mais 999, né? Se a gente pegasse esse 1 e colocasse aqui, ia dar 1.000, ia ficar 100 mais 1.000, 1.100 vezes. Aí a gente já pode fazer aqui 450 dividido por 2 para simplificar a nossa conta, que vai dar 225. Então, a soma dos 450 termos é, vamos fazer aqui, 1.100 vezes 225. A gente poderia até colocar os zeros aqui do lado, mas vamos fazer o passo a passo.
e nós chegamos à resposta de 247.500. Então, a nossa resposta correta é a resposta da letra B, tá certo? Vamos para a questão número 2 agora. Quantos termos APA 5, 9, 13, continua até 37 possui? Então, aqui basta a gente fazer aquela primeira fórmula, né, que nós vimos na aula anterior. A n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica R. O AN é o nosso último termo, que é o 37. O A1 é o 5, que vai somar o N é o que a gente está procurando, né? Então eu vou deixar aqui do jeito que está. E a razão, 9 menos 5, 4. Lembrando que para calcular a razão é só pegar um termo e subtrair o seu termo anterior. Então nós temos aqui 37 é igual a 5, 4 vezes N, 4N, 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, 1 mais 4N. O 1 está somando, ele vai passar subtraindo. 36 é igual a 4N. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o nosso N é igual a 9, né? 36 dividido por 4 é 9. Então, o 37 é o nono termo dessa progressão aritmética. Vamos para a próxima agora. Quantos múltiplos de 3 existem entre os números 10 e 95? Então, vamos lá. O 10 e o 95 são os extremos, né? Então, aqui entre o 10 e o 95 existem múltiplos de 3. Qual que é o primeiro número múltiplo de 3 depois do 10? O 11 não é, vai ser o 12, né? E aí a gente continua. 12, 15, 18. E qual que vai ser o último múltiplo de 3? Eu não sei se vocês sabem, mas todo número múltiplo de 3, a soma dos seus algarismos também é múltiplo de 3. Então, como assim? A gente pegou o 10, ele não poderia entrar mesmo, pegamos o 11. O 11 não é múltiplo de 3 porque 1 mais 1, se eu fizer aqui o 11, se eu fizer 1 mais 1, resulta em 2, e 2 não é múltiplo de 3. Quando eu pego o 12, eu faço 1 mais 2, que resulta em 3, e 3 é múltiplo de 3. Né? E existe um número que a gente multiplica por 3 e dá 3. O 15 é a mesma coisa, 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3, então ele também dá para a gente encaixar nessa regrinha aqui. A mesma coisa a gente vai pensar, para não ter que escrever tudo isso daqui, ó, 95. 95 é o extremo, então eu vou pensar no anterior, 94. 94. 9 mais 4, 13. Então, 13 não é múltiplo de 3. Não existe um número natural que multiplicado por 3 resulta em 13. Então, a gente vai tentar o anterior, que é o 93. 9 mais 13, 12. 9 mais 3, 12. E 12 é múltiplo de 3. Ó, 1 mais 2, 3. 3 é múltiplo de 3. Então, o último termo dessa progressão aritmética é o 93. E ele está perguntando quantos termos existem aqui. Então, mais uma vez, a gente vai aplicar essa fórmula que nós tínhamos aplicada na questão 2 também. Né? O AN é o último termo, a gente sabe que é o 93. O A1 é 12, né, que a gente encontrou. E a razão, se são os múltiplos de 3, né, a gente está indo de 3 em 3. Basta resolver aqui agora. 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. 93 é igual a 12 menos 3, 9. Vamos passar esse 9 que está somando para o outro lado, subtraindo. 93 menos 9, 84. E vamos continuar aqui. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E 84 dividido por 3, se fosse 90 daria 30, né? A gente tirou o 3 duas vezes, então vai dar 28. Então, essa progressão aritmética aqui
Na verdade, né, existem 28 múltiplos de 3 entre os números 10 e 95, beleza? Vamos para a próxima agora. A soma dos termos de uma PA é 324. O primeiro termo é 4 e o último termo 68. Quantos são os termos dessa PA? Então está falando da soma, né? Então já vamos colocar a fórmula da soma aqui. A soma dos n termos de uma progressão aritmética é dada pelo primeiro termo somado com o último, multiplicado pela quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Ele já falou para a gente quanto que é a soma, 324, então eu vou trocar o meu SN por 324. O A1, ele fala para a gente que é 4, e o último termo, 68. O N é o que a gente quer saber, né? Então a gente vai deixar aqui. E para resolver isso daqui agora, eu já posso multiplicar aqui, né? Levar esse 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar, vou fazer bem o passo a passo aqui, 324 vezes 2, né? Peguei esse 2 e passei para o outro lado multiplicando, e vou aplicar a distributiva aqui agora, 4n mais 68n, 4n vezes 4, 4n, n vezes 68, 68n. 324 vezes 2 dá 648, 4n mais 68n dá 72n, o 72 está multiplicando, ele vai passar dividindo, e agora a gente teria que fazer aqui 648 dividido por 72. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. 72. Como que eu faço para, né, porque se a gente for aplicar a regrinha aqui, a gente vai pegar o 6, não dá, e a gente vai ter que pegar o 64, também não vai dar para dividir, não vai ter jeito, vai ter que pegar o 648 e fazer direto. Se essa divisão for exata, e como a gente está falando dos termos de uma progressão aritmética, obviamente o nosso quociente tem que dar um número natural, né? Porque não tem como uma progressão aritmética ter 5 termos e meio, né? Ou ela tem 5 ou ela tem 6. Então, o que a gente vai procurar aqui? Esse último algarismo, 8, a gente vai analisar com o último algarismo aqui do 72, que no caso é o 2. Que número eu multiplico por 2 que resulta em 8? Então eu tenho 2 vezes 4 e eu tenho 2 vezes 9. Ambos terminam em 8. Aqui em cima dá 8 e aqui em cima dá 18. Aí eu te pergunto, 4 vezes 72, vamos arredondar o 72 para 70. 4 vezes 70 dá 280. Então não tem, está muito longe do número que a gente quer. Então provavelmente é o 9. Vamos lá, ó. 9 vezes 2, 18, sobe 1. 9 vezes 7, 63, mais 1, 64. E aí deu exatamente a quantidade de termos que a gente quer. Então, iniciando a nossa questão número 5, resolva a equação 2 mais 5 mais 8 mais alguns números aqui terminando no x, resulta em 126. De princípio, né, de imediato, a gente olha aqui, a gente já percebe que nós temos uma progressão aritmética de razão 3, né? Então, 2 mais 3, 5, mais 3, 8, e aí vai acrescentando de 3 em 3. E como se trata de uma soma dos termos, vamos aplicar a fórmula aqui, né? Então, Sn é igual a 1 mais An, que multiplica n, tudo isso dividido por 2. Substituindo os valores, Sn é a soma, né? Resulta em 126. O A1 é 2. O AN é x. E o nosso n, que é a quantidade de termos da nossa progressão aritmética, a gente não tem. Ou seja, a gente vai ter aqui duas variáveis na nossa equação. Então, a gente vai ter que encontrar o valor desse x para poder substituir aqui para a gente ver quantos termos tem nessa progressão. Como que a gente vai fazer isso? Basta a gente pegar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica r. O AN é o último termo, a gente sabe que é x. O A1 é 2.
O n é a quantidade de termos, a gente não sabe, né, quanto é. E a razão é 3. Aplicando a distributiva, 3 vezes n, 3n, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, o nosso x agora vai resultar em 3n menos 1. Esse aqui é o valor do nosso x. Note que agora o valor de x tem o n, né? Quando a gente substituir aqui, vamos apagar aqui, tirar o x, né? E no lugar do x, vamos colocar esse 3n menos 1. Vou colocar aqui até na cor vermelha mesmo, para a gente ver a substituição, né? Que multiplica n. Tudo isso sobre 2. Então, né, o nosso AN é o x e a gente encontrou o valor de x, colocou aqui. Feito isso, eu vou pegar esse 2 que está dividindo tudo desse lado e já vou passar para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes 126, 252. Eu posso resolver o parênteses aqui já, né? Então, 2 vezes 2 menos 1 dá 1. Então, aqui dentro do parênteses vai ficar somente 3n mais 1. Aplicando a distributiva agora, n vezes 3n, 3n quadrado, e n vezes 1, n. Aqui a gente já percebe que a gente tem uma equação de segundo grau, né? Vamos colocar todos os termos de um lado só. Então, esse 252 que estava somando vai passar para o outro lado, subtraindo. E agora a gente vai ter que resolver essa equação aqui. Então, vamos primeiramente identificar os termos que nós temos aqui, né? Então, o A é 3, o B é 1 e o C é menos 252. Nós vamos ter que calcular o delta agora. Vamos colocar aqui mesmo. Vamos colocar um para separar aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o nosso b é 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 252. 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 3, vamos fazer o menos 4 vezes 3, que dá menos 12 vezes menos 252. Na multiplicação, sinais iguais, mais, vou fazer na calculadora aqui para adiantar a resolução, então 12 vezes 252, 3.024. O nosso delta, então, resulta em 3.025. Dando sequência, nós vamos utilizar a sequência, né, da fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b, eu quero o oposto de b. Se o b é 1, então o oposto dele é menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 3.025. Tudo isso dividido por 2 vezes a. No caso aqui o nosso a é 3. Vou continuar aqui agora. Então vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 3.025. Aqui a gente pode ter uma regrinha, né? Toda vez que um número termina em 25, e você está tirando a raiz quadrada, no caso, toda vez que termina em 25, esse número vai acabar aqui em 5, né? Se ele tiver raiz exata. E aí você pega, elimina o 25 que agora tem o 30. Que número vezes o seu sucessor dá 30, no caso é o 5. Então aqui vai ficar 55 a raiz quadrada de 3.025. Aí qual que é a lógica? 5 vezes 5 daria o 25 aqui, e esse 5 aqui você multiplica pelo seu sucessor. Depois eu faço até aqui no cantinho aqui para vocês entenderem essa regra. Tudo isso sobre 6. Então aqui agora nós temos duas respostas possíveis, né? Então vai ficar menos 1 mais 55. Tudo isso sobre 6. E menos 1 menos 55
tudo isso sobre 6. Menos 1 mais 55 dá 54 sobre 6, que dá 9. E menos 1 menos 55 dá menos 56 sobre 6. E aqui vai acontecer o seguinte, ó, o nosso resultado vai ser negativo. E essa raiz, ela é o valor de n. E o que é n? É a quantidade de termos que nós temos. É possível ter uma quantidade de termos negativa? Não. Então essa resposta aqui nem faz sentido a gente continuar. A gente vai, apesar de ser solução para essa equação do segundo grau aqui, ela não satisfaz o que a gente precisa lá no início. Então, a gente vai utilizar apenas o 9. O que é o 9? É o n, né? Olha lá, quando a gente resolveu aqui, a nossa variável era o n. E o n significa o quê? A quantidade de termos. Então, quer dizer que nós temos 9 termos. Então, basta a gente utilizar a fórmula do termo geral novamente para poder encontrar o valor de x, sabendo que o x é o 9º termo dessa progressão aritmética. Vou fazer de outra cor aqui para não ficar confuso. Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. O nosso AN é o x. O A1 é 2. O N a gente viu que vale 9. R vezes o R aqui, desculpa, esqueci de trocar o valor, a razão é 3, né? 3 vezes 9, 27. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, nós temos aqui 2 mais 27, 29. 29 menos 3, 26. Então, o nosso x aqui vale 26. Tá certo? Só a título de informação aqui, passar uma regrinha para vocês bem rapidinho aqui, que eu acho importante. Toda vez que você pegar um número que termina em 5 ao quadrado, deixa eu colocar aqui uma janelinha. Toda vez que você pegar um número que termina em 5 ao quadrado, o final vai ser 25, certo? E aí você pega o restante do número e multiplica pelo seu sucessor. No caso aqui é 2. Qual que é o sucessor de 2? 3. 2 vezes 3, 6. E aí você já consegue fazer de imediato. Vamos pegar aqui 45 ao quadrado, acaba em 25. E aí você pega o restante do número, 4 vezes 5, 20, dá 2025. Então, por isso que eu já sabia que a raiz quadrada de 3025 daria 55. Pelo 5 acabaria em 25 e o 5 a gente multiplica pelo sucessor, dá 30, beleza? Então essa foi a nossa correção da lista de exercícios. Essa questão número 5 parecia que era a mais simples, né? Mas é a que tinha mais detalhes aí para resolver, envolveu equação de segundo grau, enfim. Mas espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, o mais breve possível, respondo para vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo para dar aquela ajuda no nosso canal. E em breve eu posto novos vídeos aí, tá certo? Então é isso. Te vejo na nossa próxima aula.